existe um controle forte na política. Você não pode se expressar, né, de forma política, de forma aberta. Pública, né? Pública. Mas por que eles fizeram isso? Você tem que entender o contexto com o que aconteceu. Eles vieram com um país totalmente fragmentado. Muito fragmentado de muito tempo. Encontraram um modelo que conseguiram unificar o país. Unificaram territorialmente e criaram um modelo. Lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1,4 bi de habitantes. Então, como é que você controla? Como é que você inclui uma população dessa, né? Então, esse modelo permitiu, tá, que houvesse um desenvolvimento econômico impressionante que a gente tem visto da China nos últimos 20 anos, com crescimentos aí da ordem de 8%, 9%. Agora estão dizendo que houve a queda do crescimento, está 4%. Né? Então, assim, é impressionante isso e chama a atenção. O ponto mais importante, nós vimos muita centralização, questão da política, mas muita liberdade econômica. Eu fiquei surpreso com isso, sabe, Dandan? Uma liberdade econômica total. Eu nunca vi tanto carro caro, né? Carros ocidentais. Né? A China hoje tem quase 500 bilionários na China. Olha só. E eu achava que tudo isso fosse controlado pelo governo. E não é. Existe liberdade econômica, tem o pagamento dos impostos, a pessoa pode ganhar, você pode abrir sua empresa. Lógico que tem muitas empresas com participações estatais, mas que competem com empresas privadas de forma muito aberta, de forma franca. E o que eu achei interessante, para concluir, é que, além dessa descentralização econômica, existe também uma descentralização por região. Cada região faz sua estratégia. Nós visitamos a Universidade de Nova York, NYU, lá em Xangai. Aí você vê, uma referência americana, uma universidade muito conceituada, tem um campus em Xangai, fruto de uma política feita pela região de Xangai. Isso que você falou, Nisa, talvez seja... É complicado falar que é a coisa mais importante, mas eu acho que para a gente entender um pouco a dinâmica da economia e da política da China, eu queria só ressaltar esse ponto aí que você falou. É um governo, é uma ditadura, ok, e essa ditadura ela é exercida muito em relação às manifestações públicas. Então, eu vou dar um exemplo. Você não pode fazer um artigo público que não seja monitorado. Você não pode se expressar publicamente. Tudo isso é muito monitorado. Partidos políticos, isso não tem nada. Aí é uma ditadura pesada, o governo entra com mão muito forte em cima disso. Ok. No âmbito privado, pode tudo. Pode tudo. Então, como o Nisa falou, nós visitamos lá a NYU, que é a New York University, e não há nenhum tipo de restrição de oferta de conteúdo dentro do campus da NYU. Os professores podem falar o que quiserem, podem ensinar do jeito que quiserem. É uma universidade americana, uma das mais conceituadas do mundo. Tem um campus em Xangai. Tá? O problema da oferta desse conteúdo, eventualmente, é uma exposição pública de alguma ideia, seja ela qual for. Não pode. Isso aí não pode. Né? Então, o chinês, né, Nisa, ele tem liberdade de ir e vir. Né? Eles estimulam o empreendedorismo. O chinês quer ganhar dinheiro. O chinês ele quer ganhar dinheiro, ele gosta de ganhar dinheiro. Tá? Ele abre empresa, ele quer falar inglês, ele quer aprender inglês. Então, isso Nisa, isso é muito interessante, é um modelo muito único deles. E aí, Dandan, eu chamo a atenção como eles são dedicados a melhorar o processo. Então, isso é uma coisa que me impactou bastante. Isso é muito legal. Detalhe isso aí pra gente. Primeiro, eu senti um ambiente de aprendizado. Vou fazer uma comparação com a China e o Vale do Silício. Eu tinha um preconceito porque as grandes invenções e modelos de negócio, eles aconteceram, a grande maioria, no Vale do Silício. As inovações disruptivas. As ideias aconteceram lá, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Mas o que eu vi na China é que aquela primeira ideia, o chinês pegou aquela ideia, eles têm um mercado, uma disputa, que é como se fossem gladiadores
porque não tem muita regra, é totalmente livre. E esse processo acontece uma depuração dentro da economia chinesa dessas empresas. Elas brigam e sobrevivem a mais eficiente, a melhor e o melhor. Ele pega aquela ideia que existe e desenvolve a um nível muito além. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor.